Make, NTN, Zapier, Power Automate, entre outras diversas ferramentas de automação. Qual a melhor ferramenta ou que ferramenta escolher para o seu projeto? Se você está começando na automação ou já tem uma certa experiência e ainda tem dúvida de qual ferramenta utilizar ou começar a estudar, esse vídeo aqui é para você. Vem comigo! E é claro, não posso deixar de pedir para curtir esse vídeo, dar aquele like, compartilhar. Não deixe de fazer comentários também, porque hoje o assunto é ferramentas de automação. Qual a melhor ferramenta? E vamos falar das 3 ferramentas mais utilizadas no mercado. Mais uma vez, existem diversas ferramentas, mas eu acredito que o Make, o Zapier e o NTN sejam as ferramentas mais disponíveis, com maior quantidade de conteúdo aí para os usuários, né, utilizarem, comunidade forte, e possivelmente é a ferramenta que você já ouviu falar e está na dúvida em qual ferramenta começar. Então vamos hoje discutir alguns pontos importantes e critérios que devem ser levados em consideração, e você, baseado nesses critérios e na característica do seu projeto, ou então em que nível você está desse conhecimento sobre automação, vai fazer a melhor opção para o seu projeto. Uma pergunta clássica de quem está começando a automação ou até mesmo já tem uma certa experiência é aquela velha história: qual é a melhor ferramenta? E a resposta é: depende. Quando você inicia um projeto ou contrata um serviço, você não está contratando simplesmente a ferramenta, você está contratando a solução. E a consequência dessa solução é exatamente a escolha da ferramenta correta, né? E eu gosto de 2 frases muito legais quando a gente pensa na escolha da ferramenta. A primeira delas é o seguinte: não mate um mosquito com uma bala de canhão, né? Eu gosto muito dessa frase porque muitas vezes a gente recebe um projeto ou então um input de um cliente e a gente pensa em soluções mirabolantes para uma coisa que pode ser simplificada. E não entenda simples como algo fácil ou ruim. Simples é algo eficiente que você consegue resolver e entregar aquela solução utilizando as ferramentas de forma mais enxuta possível. E isso automaticamente tem impacto sobre o custo do projeto. Então essa frase você tem que sempre ter ela à mão. Né? Não vou matar um mosquito com uma bala de canhão, ou seja, eu não vou inflar o projeto. E normalmente essa questão de inflar do projeto vem do seu cliente. Ele começa a querer encher uma opção, inflar, colocar várias coisas dentro do projeto, quando na verdade o que ele quer, né, consegue ser respondida com uma simples ação e uma simples ferramenta. Então, o primeiro ponto. Em contrapartida, a gente tem uma segunda frase que eu também gosto, que é o seguinte: problemas complexos exigem soluções complexas. Então não adianta um cliente chegar hoje para você com uma solução, um problema extremamente complexo, e você querer entregar para ele uma solução simples, né? Nesse caso, sim, você precisa muitas vezes usar mais de uma ferramenta, uma integração, e isso tem impacto sobre o custo do projeto. Então você tem que passar isso para o cliente. Então, levando isso em consideração, a característica do projeto também vai fazer com que você escolha a melhor ferramenta. E isso envolve alguns critérios que a gente vai olhar aqui hoje. Então vamos lá, os critérios que eu vou verificar ao comparar as ferramentas Make, Zapier e NTN. Então vamos lá, o primeiro critério, e eu acredito que um dos mais importantes, é a questão do custo da ferramenta, né? Todas as ferramentas elas vão cobrar pela quantidade de automações, mas essas cobranças elas vão ser diferenciadas e a gente vai mostrar isso aqui para vocês. E isso tem total impacto, por exemplo, no custo final do projeto. Né? Às vezes um projeto ele pode começar pequeno, mas se ele tiver uma escalabilidade, isso vai impactar no custo final do projeto. Então, se você for vender esse projeto, por exemplo, para uma empresa, você tem que pensar se esse projeto ele possui escalabilidade, porque isso também vai impactar na ferramenta que você vai escolher. Então, custo vai ser o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão das funcionalidades. Essas ferramentas elas se diferem um pouquinho na funcionalidade e isso tem uma importância também para você desenvolver alguns projetos. Tá? A terceira vai ser a navegabilidade sobre o workflow. Então a gente vai entrar em cada ferramenta. Eu tenho, né, a minha experiência sobre essas 3 ferramentas, mas eu vou mostrar isso para vocês. Mas é muito importante que você, assim que possa, entre em cada ferramenta e tenha a sua percepção. Isso é muito individual. E por último, não menos importante, eu vou fazer umas recomendações finais sobre a utilização dessas 3 ferramentas, baseado, obviamente, na vivência que eu tive da utilização delas. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai ver é que essas 3 ferramentas apresentam planos gratuitos. E isso é muito interessante, principalmente para quem está aprendendo, né? Então você não tem aquele custo inicial
de pagar uma ferramenta e verificar, por exemplo, que aquela ferramenta não é para você. Isso aconteceu comigo em diversas ferramentas e iniciar no plano gratuito ajuda bastante nessa questão. E outra questão é você, para o mesmo projeto, você testar, pelo menos numa versão mais enxuta, qual projeto, de repente, né, ele vai rodar melhor e sem custo nenhum. Então aqui, a Make, ela possibilita 1000 operações, eu já vou falar como essas ferramentas, elas cobram, né, elas contam de forma diferenciada as suas execuções ou operações. A Make, ela disponibiliza 1000 operações por mês. O NTN, e a gente agora está falando do NTN na sua versão web, tá? Depois eu vou diferenciar que o NTN a gente pode ter a sua versão self-host, ou seja, como ela é uma ferramenta open source, a gente consegue instalar ela na nossa máquina e rodar ela na nossa máquina de forma independente. E isso tem total impacto sobre o custo. A gente já vai comentar sobre isso. Mas vamos imaginar que você entrou lá no site, no NTN, fez o seu cadastro e você tem lá a sua instância dentro lá do servidor deles, tá? Essa é a questão. Você vai pagar aqui, ó, R$100 por mês por 2.500 execuções de workflow. Tá? E vocês vão ver que o NTN e o Make, eles calculam de forma diferenciada essa quantidade de workflows, tá? 2.500 também é muita execução, dá para você brincar bastante lá. E você tem aqui um período trial que ele não é eterno, tá? Diferente do Make, que você pode ficar ali enquanto você estiver dentro de 1000 operações, fazendo o seu trabalho todo mês de forma gratuita. O NTN, ele vai te dar um período, depois vai começar a te cobrar. E o Zapier, ele também cobra aqui por 100 tarefas por mês. O Zapier também, ele tem a sua forma particular de cobrar por tarefas. E ele também permite que você inicie num plano gratuito e depois ele vai te começar a cobrar dentro dos planos iniciais dele. Agora vamos começar a brincadeira. De cara eu já falo para vocês, a ferramenta mais cara que nós temos hoje no mercado é o Zapier, tá? Obviamente o Zapier, ele é bem estruturado, uma ferramenta bem robusta, é uma das pioneiras aí como softwares de gestão de automação, tá? Mas você tem que ter bastante cuidado, por quê? Vou dar um exemplo aqui, eu estou botando um ponto de corte de 10.000 operações mensais. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui um plano profissional, tá? Mais uma vez, é um plano que vai permitir você ter algumas funcionalidades, eu não vou agora, né, profundamente falar de cada funcionalidade em cada plano, em cada ferramenta, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas vamos imaginar aqui um plano profissional para 10.000 tasks, ou seja, tarefas, é assim que o Zapier chama as suas execuções. Você pagaria em torno de R$ 1.089 por mês, tá? Então, 10.000 operações, eu já vou falar para vocês o que seria essas tarefas. Na verdade, não são operações, são tarefas, tá? Agora, vamos ver aqui a Make. Olha a Make. No plano Core, que é logo o primeiro plano pago que nós temos, para 10.000 operações, você pagaria em torno de R$70. Estou arredondando para cima, que seria $11 se você pagar isso mensalmente. Porque se você pagar isso de forma anual, isso aí deve cair, se não me engano, para uns $9 ou $8. Vocês prestaram atenção na diferença de valor, né? R$1.080 para R$70 para as mesmas 10.000 operações. Então a gente começa a ver que essas questões de preço, elas são muito, muito diferenciadas. Ah, Fabrício, então a Make é a melhor? Calma, mais uma vez, um critério que nós estamos olhando agora é o preço, tá? Você tem que cruzar esses critérios para pensar na melhor ferramenta, mas de cara eu já te falo. Se você está imaginando aí gerar o seu projeto em torno de 10.000 operações e tanto o Zapier como o Make consegue cumprir, lembra? Matar um mosquito com bala de canhão? A Make poderia ser uma boa escolha para você na questão de custo, tá? Se a gente for para o NTN, a gente vai ver que para 10.000 operações, que é o que vocês estão vendo aqui, ela vai cobrar para você em torno de R$250 por mês. Vou lembrar para vocês que nós estamos falando do Make e que está hospedado lá dentro da hospedagem do NTN, tá? Então, desculpa, eu falei Make, né? NTN. Então, você tem duas maneiras de trabalhar com o NTN. Uma, no seu próprio servidor, tá? Eu vou explicar o que seria isso, nós chamamos isso de self-host. Ou você vai acessar lá na web o servidor deles, vai fazer o seu cadastro, tudo vai ficar por conta deles e você tem um custo para isso. E esse custo inicial para 10.000 execuções de workflow custa R$250 por mês. Agora, um ponto muito importante. Como essas execuções são cobradas? Elas não são cobradas de forma igual nas ferramentas. Então, não adianta você pensar, 10.000 no Make, 10.000 no NTN, 10.000 tarefas.
Começa aí, os nomes também são um pouquinho diferentes. Vamos pensar no Make. O Make é o seguinte, ó, ele cobra por operação. Então, por cada operação executada pelo módulo dentro do cenário. A gente vai ver isso mais lá para frente, mas eu vou mostrar para vocês como exatamente isso funciona. Aqui eu estou dentro do Make agora. Isso aqui é o que nós chamamos de cenário, tá? Essa aqui é uma automação para o YouTube, tá? Muito legal. Eu recebo aqui um conteúdo para o YouTube. Eu já consigo, caso esse rascunho já esteja aprovado, ele vai ser publicado aqui dentro do YouTube. E caso ele ainda esteja em preparação, ou seja, eu quero gerar um roteiro, ele vai cair para esse lado aqui. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas o quanto incrível é essa ferramenta. Então, para vocês entenderem, eu tenho o cenário. Aqui eu tenho os módulos, cada bolinha dessa aqui que você está vendo é um módulo e ele tem um objetivo aqui dentro, o módulo do OneDrive, o módulo do YouTube. Esse aqui é um módulo do ChatGPT que vai criar os roteiros, o título, a descrição, a thumbnail, as tags, tá? Um módulo aqui da minha base de dados que eu estou usando o Airtable. Então entenda, toda vez que eu vou passando por cada módulo, o Make entende que eu estou executando uma operação. Então, se eu executar, ou seja, fazer um run aqui nesse cenário, tá? E ele for para esse lado aqui, ele vai contar uma. Na verdade, ele não conta o trigger, né? Então, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 operações. Se eu fizer isso uma única vez. Se eu contar aqui para ele fazer, por exemplo, 3 ou 4 operações por dia tal, multiplica isso por 4, 5 vezes, né? Vezes 6. Então, é assim que a Make conta, tá? Então, o Zapier é mais ou menos igual, tá? O que o Zapier vai fazer? Ele vai pegar, vou até mostrar um aqui para vocês. Aqui agora eu estou dentro do Zapier, então como é que ele funciona? Aqui eu estou pegando uma linha, né, dentro do Google Sheet, estou criando um card lá dentro do Trello e estou criando um evento no Google Calendário. Então, quando a gente pensa em tarefa, tá? O que seria uma tarefa? É um conjunto de ações que estão acontecendo dentro desse Zap. Então, se lá no Make ele chama de cenário, aqui o Zapier chama de Zap. Então, tarefas são um conjunto de ações. Então, nesse caso aqui, para cada linha, ele vai contar uma ação. Então aqui eu teria pelo menos, ó, aqui como é um trigger, ou seja, o que vai disparar a automação, ele não conta no Zapier, tá? Ele vai contar aqui, ó, 2 ações. Então aqui dentro eu tenho 2 tarefas para uma linha, preste atenção, tá? Então se você tiver 3, 4, 5 linhas, o Zapier vai estar te cobrando isso. Agora vem o mais incrível, eu tô dentro do NHN e vocês vão ver uma coisa bem legal. O NHN, ele não vai te cobrar, né, pela quantidade de nodes, tá? O que é nodes? São os mesmos módulos, são os mesmos apps que a gente tem lá. O NHN, ele chama isso aqui de workflow, tá? Então, diferente da Make, que chama de cenário, do Zapier, que chama de Zap, para o NHN isso aqui é um workflow, tá? E cada pontozinho desse que tem aqui um objetivo, não vou falar, não é o objetivo desse vídeo agora falar de cada node desse aqui, ele não vai te cobrar pela passagem em cada node. Então eu poderia ter aqui 50, 100 nodes. Ele vai cobrar pela execução desse node. Tá? Isso aí é uma economia absurda quando a gente pensa em escalabilidade dentro do projeto. Tá? Então, você tem que começar já a pensar na característica do seu projeto e em outras questões. Então, lembra que eu falei para vocês? Não é só o custo. Tá? A gente tem que pensar em como isso vai ser cobrado, porque isso tem total impacto no custo final do projeto. Nós estamos falando aqui de 10 mil operações, mas dependendo da quantidade de nodes, ó, esse aqui é o NHN, aqui eu tenho o Zapier, né? E aqui eu tenho, por exemplo, a Make. Dependendo da quantidade de operações que você tem, elas vão impactar no custo final mensal do seu projeto, e isso tem total influência na escolha da sua ferramenta. Agora, um outro ponto bem interessante é a questão do self-host. O que seria o self-host? Ele só acontece para a ferramenta NHN. O NHN é o que nós chamamos de ferramenta open source, ou seja, ela é uma ferramenta de código aberto. Você pode ir lá no GitHub, que é o local onde ficam os códigos, né, das ferramentas abertas, baixar como se você estivesse fazendo um download dessa ferramenta e você instalar na sua máquina de forma independente. Você vai contratar o seu próprio servidor e você vai instalar na máquina. Com isso, você não vai pagar mais, né, para você hospedar, vamos dizer assim,
o seu serviço dentro de um outro serviço, que no caso seria a hospedagem do NTN, que vai te cobrar, além da utilização do software, vai te cobrar a hospedagem do seu serviço. Então, isso tudo vai, vamos dizer assim, vai baratear absurdamente o seu projeto, tá? Ah, Fabrício, adorei, quero começar com o NTN amanhã, tá? Agora, cuidado. Para você fazer uma instalação, né, criar uma instância, né, contratar uma hospedagem, tem todo um procedimento que envolve aí instalar um Docker. São vários procedimentos que envolvem conhecimento de programação. Você pode até, de repente, contratar alguém que, para quem conhece, isso não é tão complexo. Por exemplo, eu consegui instalar por conta própria, vendo vídeos do YouTube, não é tão complicado assim, mas para quem não tem conhecimento, já adianto, é complicado sim. Entendeu? Então você tem que fazer alguns comandos ali diferenciados. Então, assim, não é tão simples. Porém, eu tenho as duas instâncias. Eu tenho o self-host. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Hoje eu estou utilizando o DigitalOcean, que é onde eu estou hospedando aqui o meu NTN. O meu custo estimado para esse mês está em torno de $28. Então eu não estou pagando absolutamente nada para o NTN lá naqueles planos. Eu mesmo instalei o NTN na minha máquina virtual, a gente chama de máquina virtual, e pode acreditar, eu vou rodar mais muitos workflows. Eu posso fazer workflows de forma infinita, tá? Eu posso ter, assim, milhões de execuções que eu vou continuar pagando isso aqui. Obviamente, vamos lá, né? Cada máquina ela tem uma capacidade de processamento. Então, conforme a gente vai escalando, aumentando a quantidade de dados, aumentando a quantidade de workflows de operação, talvez exista a necessidade de melhorar a sua máquina, né? No que tange a sua capacidade de produção, na sua capacidade de execução, na sua capacidade de processamento, e isso vai aumentar os custos aqui do seu servidor, né? É assim que a gente chama. Mas posso adiantar para vocês, você vai usar muito o NTN, muitas execuções, muitos workflows até você aumentar. Então, vale a pena? Vale muito a pena. Então, para você que está começando, já pensa em escalar seu negócio, já adianto para vocês. Uma opção no quesito financeiro, que é o que a gente está analisando aqui, é utilizar o NTN na sua versão self-host. Agora, vamos analisar a questão da experiência do usuário. Tá, vou mostrar aqui para vocês rapidinho, né? Não é o objetivo desse vídeo a gente profundamente falar de cada ferramenta, mas vou mostrar que na sua essência as ferramentas são muito parecidas, elas não têm tanto diferencial assim. Obviamente a proposta delas é fazer a automação, mas eu vou mostrar que uma ferramenta ela pode ter uma característica diferenciada, isso pode impactar na sua forma de escolher a ferramenta para iniciar o seu projeto. Vamos lá. A primeira ferramenta que eu quero mostrar aqui para vocês é a Make. Tá? Eu vou abrir aqui de novo aquele cenário, então só para vocês entenderem, esse aqui é o cenário da Make, esses são os módulos, é assim que ele chama, tá? Eu vou botar um cenário em branco para você entender que toda vez que eu inicio, eu tenho aqui o módulo inicial, que é ele que vai disparar a automação. E o que é legal da Make? A Make, ela tem, vocês estão vendo aqui, ó, diversos módulos já prontos. O que significa isso, Fabrício, já pronto? Por exemplo, vou pegar aqui o módulo do Google Sheet, né? Tá aqui, ó. Quando eu clico aqui, por exemplo, no modo Google Sheet, eu quero, por exemplo, vamos pegar aqui o Watch Rows, ver linhas, aqui, ó. Toda vez que eu tenho uma nova linha sendo inserida lá na minha planilha, eu já vou trazer esse dado e aí, a partir daí, eu vou fazer a automação que eu quero. Por exemplo, mandar uma mensagem ali para o WhatsApp, coisa do tipo. Então, repara como é muito simples fazer isso aqui dentro da Make, tá? E vou voltar aqui para vocês verem, ó. Aqui eu vou criar, vamos dizer que eu quero fazer novamente aqui, jogar para o Google Drive. Repara que eu tenho diversas, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha a quantidade de aplicativos que eu tenho. Realmente, nesse ponto, a Make, ela sai na frente. Então, ela tem... E a facilidade de interação. Repara como olha... Como é bonito, né? Vamos dizer, eu gosto da Make, posso dizer. Isso é fácil, é drag and drop, você puxa, você arrasta. A facilidade de você fazer a conexão, você clica aqui, ó, você coloca aqui, faz a sua conexão. Então, assim, é extremamente simples usar a Make. Agora o Zapier. O Zapier também é bem interessante, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês. Você tem aqui um Zap. Se você clicar aqui do lado, você tem as configurações, tá? Então não tem muito mistério
nessa questão aqui, já tem até um Zap pronto, mas, por exemplo, posso vir aqui ó, e utilizar a inteligência artificial da Make. Vou botar em português mesmo. Ó. Quero salvar dados de uma linha do Google Sheet dentro de um card, tá? Vou fazer aqui para vocês ao vivo. No Trello e agendar um evento no Google Calendário. Vamos dizer que vocês queiram trabalhar dessa maneira. Vocês podem também, ó. Tá, então vou dar aqui o Enter. Vamos ver o que vai acontecer. Olha que legal, não durou nem 2 segundos. Ele já tá me dando aqui, ó. Tente esse aqui, ó. Step 1, nova linha, criar um card no Trello, criar aqui um evento detalhado no Google Calendário. Ou seja, já tá aqui. Se eu clicar aqui e experimentar ele, olha só o que ele vai fazer. Ele já vai trazer para mim aqui o meu Zap pronto. Eu faço as minhas integrações, depois eu crio exatamente as minhas conexões. Então, assim, é bem interessante o Zapier também. Então, nesse ponto, eu gosto, né? Ele também é bem legal. Nesse maisinho aqui você vai acrescentando os steps que ele chama, tá? Você escolhe aqui, eu também tenho diversos steps dentro do Zapier. Mas nessa questão, eu ainda prefiro o Make. Agora vamos para o NHN. Lembra? O NHN, ele é barato, ele tem o self-host, tem também diversas coisas. Porém, acho que de cara você já dá para ver aqui que o Make, ele traz uma questão meio de programação. Não sei se você consegue, ele dá uma assustada para quem não domina a questão da programação. Ele não é colorido, ele não é bonito, mas eles trabalham na mesma, mais ou menos na mesma essência. Quando eu clico aqui no maisinho, ele vai trazer para mim, na verdade, são aqueles módulos, são as etapas, os módulos que tem no Make, são os steps que tem lá no Zapier, é a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o Airtable, ó, e clicar aqui, ele vai me trazer, ó, eu quero pegar muitas bases, eu quero pegar um esquema, seria uma ação, né? Agora eu quero gravar aqui alguma coisa. Então vamos dizer que eu quero buscar aqui um dado. Olha, vai pedir para eu colocar minha credencial, que são as minhas conexões. Então assim, eu vou... Tá vendo que a interface ela é menos amigável, mas também não é nada bem, assim, complicado não. Porém, eu não considero, comparado ao Make, para mim, nesse ponto ela é número 1, né, vamos dizer assim, tão amigável quanto o Zapier, por exemplo. Tá? Então, é tranquilo. Lembrando que as principais, vou até mostrar aqui para vocês, a gente tem aqui o Webhook, tá? Vou colocar aqui para vocês verem, que é uma das os principais nodes, que é aquele que você recebe as informações, ou também nós temos no Make, tá? O HTTP, tá? Que é onde a gente faz as requisições, request, é onde a gente faz as requisições, né, de API, é onde eu faço a conexão com outras ferramentas. Então, eu quero fazer uma conexão aqui com o Instagram. Quer ver uma coisa interessante? Agora que eu vou mostrar para vocês. Se eu quiser conectar, por exemplo, o NHN com o Instagram, eu tenho que fazer via HTTP. Por quê? Se eu colocar aqui Instagram, ó, repara, opa, deixa eu botar aqui, ó, Instagram, vocês vão ver que eu não tenho um node já com essa integração dentro do NHN. Agora, se eu vier aqui no Make, por exemplo, vou colocar aqui, ó, e eu colocar Instagram, olha só, eu já tenho diversas conexões. Por exemplo, criar um Reel, criar um carrossel. Então, a gente já começa a entender algumas características, né, que podem facilitar dependendo do nível de conhecimento que você tenha sobre programação. Agora, rapidamente, vou passar aqui pelas funcionalidades, porque não é o objetivo da gente ir tão profundo nesse aspecto, mas para você que deseja saber um pouquinho mais sobre funcionalidades e ferramentas dentro desses 3 softwares, acho que eu trouxe aqui bem resumido para você. Por exemplo, né, JavaScript, que vocês estão vendo aqui, que é uma potente ferramenta de código, onde você consegue fazer diversas coisas. Não vou falar agora só sobre JavaScript, mas quem conhece JavaScript sabe, né, o poder que você tem na mão quando você consegue utilizar o JavaScript dentro das ferramentas. A Make, por exemplo, não permite utilizar. Então, olha só que interessante. A Make tem uma interface totalmente amigável, a Make tem um bom preço, mas se você vai utilizar, né, códigos ou alguma coisa que utilize o JavaScript, possivelmente a Make não é a melhor ferramenta. Então, mais uma vez, qual o projeto, né? Qual o escopo do seu projeto é que vai determinar a ferramenta que você vai utilizar. O Zapier
tem a possibilidade de você usar o JavaScript com algumas limitações e o NHN ele possibilita você usar, tá? Para quem gosta de usar Python, assim como o Zapier é uma ferramenta que possibilita inúmeras aplicações, então com códigos Python ali a gente faz chover, né? Então é bem interessante. A Make não permite utilizar o Python, olha só, uma limitação. O Zapier permite com algumas limitações, não vou falar delas agora, e o NHN permite você inserir códigos Python dentro dos workflows, tá? Agora vamos lá, importar ou exportar fluxo. Tá? Então você viu aquele cenário ali dentro do Make? Eu posso importar um template, vamos chamar assim. Vamos dizer que eu tenho desenvolvido aqui um template, quero compartilhar com vocês que estão me assistindo aqui. Vou colocar aqui o linkzinho, você vai pegar esse template, que a gente vai chamar lá de blueprint, e vai fazer a importação e ele já vai cair todo bonitão para você. Então isso é bem interessante se a gente parar para pensar no futuro, se você quiser vender templates de Make, é bem legal. Ou você vê alguma coisa interessante na internet, você pode trazer. A Make permite, o Zapier não permite, olha só, né? E o NHN permite. Então tu imagina, tu faz um trabalhão lá no Make, no Zapier gigante, aí o seu cliente fala, olha, eu quero esse fluxo aí que você fez no Zapier para mim, ou então coisas do tipo, aí você fala, não, mas eu não consigo, então eu quero comprar isso de você. Você vai falar, meu amigo, infelizmente eu não consigo. Aí tu imagina, você fez, né, um Zap lá gigante, cheio de funcionalidades, só que você não consegue compartilhar isso, tá? Agora, a questão do self-host, que é a possibilidade de você trabalhar em código aberto, trazer ou hospedar isso dentro do seu servidor, que vai baixar muitos custos e aumentar a escalabilidade do seu projeto, a Make não permite, o Zapier não permite, a gente viu que apenas o NHN possibilita essa funcionalidade. Bem, chegamos ao final desse vídeo e agora aquele posicionamento final meu, pessoal, da minha vivência nas 3 ferramentas, que é tão importante quanto as análises que eu fiz aí, tá? Então, de cara eu digo para vocês o seguinte, o NHN é a ferramenta de fato mais completa no que tange a funcionalidades, integrações e escalabilidade. Fabrício, o que é escalabilidade? É a possibilidade de você trabalhar, por exemplo, com diversos workflows, dentro de workflows trabalhar com uma infinidade, né, de nodos, de operações, de execuções, de tramitações de dados. Você pode depois no futuro trabalhar isso dentro do seu servidor. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida. Se você já pretende no futuro, né, escalar o seu negócio ou trabalhar aí com uma agência e você deseja isso para você, eu já adianto que o NHN é a ferramenta. Então, Fabrício, eu quero começar a estudar sobre automação, tá? Então, o NHN é a ferramenta para você. Só qual o problema disso? O NHN ele tem uma curva de aprendizado bem maior, aliás, muito maior do que a Make e o Zapier. Por quê? Boa parte ali do NHN envolve alguns conceitos de programação, ele utiliza bastante alguns recursos de JavaScript, principalmente na questão de acertar textos, né, de parse, a gente vai falar isso bastante aqui no canal. Então, assim, é bem complicado para quem não tem esse domínio, essa vivência ou nunca teve, começar pelo NHN, tá? Mas eu considero de cara a ferramenta sem limitação, tá? Então, uma excelente ferramenta, tá? O Zapier. O Zapier é uma ferramenta que eu posso dizer assim, do profissional, vamos dizer assim. Uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa, ela tem processos, por exemplo, receber um e-mail, pegar o anexo do e-mail, mandar para o meu Google Drive, do Google Drive agendar um negócio, ou seja, processos gerenciais simples, tá? Eu acho que o Zapier ele cumpre e cumpre muito bem. Receber um pagamento, criar um lead dentro do meu CRM. Então, para esses processos gerenciais dentro de empresas de pequeno e médio porte, né, que vão ser gerados ali por uma pessoa que não tenha tanto domínio assim, por exemplo, de automação ou até mesmo de programação, o Zapier é uma excelente ferramenta, lembrando que ela é uma ferramenta mais estável, é a mais antiga aí dentro do mercado e possivelmente a mais cara também. Então isso tem que ser levado em consideração, mas é uma excelente ferramenta, tá? E ela tem algumas limitações, no entanto, era uma excelente ferramenta. Agora vamos lá, de todas elas, qual a ferramenta que eu particularmente mais gosto? Mais uma vez, isso é uma posição muito pessoal. É a Make. Por quê? A Make ela envolve uma curva de aprendizado mais rápida. Então você consegue ali rapidamente entender o funcionamento da Make, e depois você pode levar isso para o NHN.
O contrário é verdadeiro? É. Se você desenvolver lá um conhecimento de Make, você pode trazer para se você desenvolver conhecimento em Engine, você pode trazer para o Make e vice-versa. Mas a forma como você vai aprender na Make, ela é mais rápida, tá? A comunidade da Make é bem aquecida, os tutoriais são bem interessantes. Tem muita gente hoje no YouTube, né, gerando conteúdo para o Make. Ele tem uma interface mais amigável, colorida, ele tem diversas integrações mais já prontas para você. Então, para quem quer começar, Fabrício, eu quero começar na automação. Para mim, eu sugiro começar na Make. Tá? Ela é barata, aquele plano gratuito de 1000 operações permite você brincar bastante ali, aprender bastante, inclusive fazer já algumas operações na real, para você ver se é isso que você deseja aí para sua vida profissional. Então eu aconselho bastante a Make. E conforme você for escalando os seus negócios, você começa a ver a questão dos custos e aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Se de fato, né, você não está matando um mosquito com bala de canhão, ou se o problema que você tem não está envolvendo aí uma solução simples, que você precisa de algo um pouco mais elaborado, que, por exemplo, o NHN como back-end poderia prover bem melhor para você. Então, pessoal, muito obrigado para quem ficou aqui até o final do vídeo. Aqui embaixo eu tenho um link da Make para você que quer começar. Eu recomendo você iniciar pela Make, sim. Aqui embaixo já tem um link para você se cadastrar lá, começando aí já com 1000 operações por mês. Eu também deixo o link para você de um formulário que vai te dar aí 4 super dicas de automação para o seu negócio, é específico do seu negócio, é só você responder lá o formulário e você vai receber por e-mail aí já 4 super automações específicas para o seu modelo de negócio. Obrigado por você ficar aqui, não esqueça de compartilhar, dar um like aqui, comentar no vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.